Hoje, 13 de maio de 2018, dia em que comemoramos mais uma vez as aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal. Aparições que se deram no ano de 1917, ou seja, já passamos até do centenário. Tiveram aí essas aparições tiveram como protagonista três crianças pobres, pastores, Jacinta, Francisco e Lúcia. Jacinta e Francisco já foram canonizados. Irmã Lúcia ainda espera mais um pouco. Essas aparições, e as mensagens de Fátima, boa parte dos católicos conhece bem. Acompanhamos recentemente as festividades relativas ao centenário de Fátima com o Papa Francisco. E temos aí mais um ano em que fazemos a memória, a recordação dessas aparições que se deram um pouco antes da Revolução Russa. E Nossa Senhora recorda nessas aparições a importância de consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, com o intuito de que a Rússia não espalhe os seus erros pelo mundo. Muito bem, isso já faz bastante tempo, mais de 100 anos, se formos ver, já foi comemorado o centenário, e nós ainda hoje temos essa discussão. Quem deve consagrar a Rússia é o Papa. O Papa, em união com todos os bispos do mundo, consagrar a Rússia. Esse é o pedido de Nossa Senhora. Um pedido que muitas pessoas acreditam que nunca foi devidamente atendido. E por quê? Porque, embora tenha havido muitas consagrações do mundo ao Imaculado Coração de Maria, inclusive com a imagem de Fátima, nunca foi citada a Rússia nominalmente. Em Fátima, Nossa Senhora disse: é chegado o momento em que Deus pede para o Santo Padre, ou seja, o Papa, fazer, em união com todos os bispos do mundo, a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração. Bom, durante a história da Igreja, desde então, inúmeros papas fizeram consagrações do mundo. Mas a irmã Lúcia, que foi a depositária do segredo e que sobreviveu porque Jacinta e Francisco morreram, a irmã Lúcia se transformou em religiosa. Todas as vezes que houve a consagração do mundo, sem a citação da Rússia, a irmã Lúcia afirmou: não está conforme a vontade de Deus. Ou seja, esta não é a forma como Deus mandou fazer. Não é a consagração do mundo, é a consagração da Rússia em união com todos os bispos. Muitas pessoas afirmam, inclusive, se não me engano, o padre Malach Martin, que foi um especialista nesse assunto, que o Papa João Paulo II quis consagrar a Rússia, mas por questões políticas e religiosas ele não foi capaz de convencer o seu colegiado, os bispos, os cardeais, e, portanto, não conseguiu consagrar a Rússia, consagrou o mundo. Isto, de fato, ele fez. Nas palavras, por exemplo, do padre Gröner, que também é um outro especialista neste assunto, já falecido, a respeito dessas aparições de Fátima, o padre Gröner diz o seguinte: o Papa consagrou o mundo várias vezes, fê-lo em 7 de junho de 1981, tornou a fazê-lo em muito mais cerimônias, perante 1 milhão de pessoas em 13 de maio de 1982, e novamente em 25 de março de 1984. Consagrou o mundo todas estas vezes, mas nunca consagrou a Rússia da maneira pedida por Nossa Senhora de Fátima. Aí são as palavras do padre Gröner falando a respeito dessas consagrações, e da necessidade de citar nominalmente a Rússia. Pois bem, nessa específica de 1984, quando o Papa João Paulo II consagrou o mundo, sem citar a Rússia, e consta que ele quis consagrar a Rússia, mas ele não conseguiu convencer os cardeais e os bispos, nessa especificamente, alguns anos depois, houve, segundo
segundo o Vaticano, segundo a Santa Sé, teria havido um contato com a irmã Lúcia, e a irmã Lúcia, através de um singelo bilhete, disse que aquela consagração de 1984 foi aceita pelo Papa. Isso é a versão oficial. E quem trouxe essa versão oficial? Essa versão oficial depende da autoridade do cardeal Tarcísio Bertone, que então era secretário de Estado do Vaticano, né? Agora, isto causa muita estranheza, porque devido à importância do fato, não é? Devido todo o mistério que envolvia, né, os segredos de Fátima, é muito curioso, ou muito até suspeito, né, que uma resposta como essa da irmã Lúcia viesse através de um simples bilhete assinado por irmã Lúcia, né? Ou seja, um bilhete no qual nós não temos, objetivamente falando, nenhuma certeza de veracidade, né? E é claro, né, que a própria figura do cardeal, o cardeal Tarcísio Bertone, também deita sobre essa história muitas suspeitas, né? Porque recentemente, em 2017, agora já no papado de Francisco, o cardeal Tarcísio Bertone foi acusado, e inclusive entrou em julgamento por conta de desvios financeiros com o intuito, né, de realizar uma obra bastante custosa, né, ou seja, bastante cara, no seu próprio apartamento. A respeito dessa consagração de 1984, um outro padre, que também é especialista em Fátima, disse, né, que é o padre Paul Kramer. Ele afirmou: eis o que a irmã Lúcia realmente disse depois da consagração do mundo em 25 de março de 1984. Em 20 de julho de 1987, a irmã Lúcia declarou a Henrique Romero, numa entrevista depois publicada, que a consagração da Rússia pedida por Nossa Senhora de Fátima ainda não fora feita. Numa entrevista publicada no número de setembro de 1985, do Sol de Fátima, perguntaram à irmã Lúcia se o Papa tinha cumprido o pedido feito por Nossa Senhora em Tui, quando consagrou o mundo em 25 de março de 1984. A irmã Lúcia respondeu: não houve a participação de todos os bispos e não houve a menção da Rússia. O entrevistador perguntou então: portanto, a consagração não foi feita como Nossa Senhora pediu? A irmã Lúcia respondeu: não, muitos bispos não deram importância a esse ato. Então, há duas versões, certamente, né? A versão do cardeal Bertone, de que a irmã Lúcia teria afirmado que Deus aceitou a consagração do mundo, tal como Nossa Senhora tinha pedido em Fátima, e há entrevistas de irmã Lúcia após essa consagração, afirmando que essa consagração não foi válida conforme aquilo que Nossa Senhora pediu. A consagração foi válida na medida em que, enfim, Deus aceita uma consagração do mundo, mas não da maneira como ele havia solicitado, né? É claro, né, que essa questão ela levanta muita discussão. Como eu falei, o próprio cardeal Tarcísio Bertone hoje está sendo julgado, ou começou o julgamento em 2017, né, a respeito desses gastos, né, gastos excessivos, quase beirando aí 500 mil euros. É muito dinheiro, mais de R$1 milhão, né, para uma mera reforma do seu apartamento. A história recente do Vaticano, né, inclusive com o Vatilix, né, foi o vazamento de documentos oficiais do Papa Bento XVI por conta do seu mordomo, Paolo Gabrielli, né, nos mostra que dentro desse enredo chamado Igreja Católica, eu mesmo sou católico, então não tenho nenhum problema de afirmar isso, dentro desse enredo parece haver aí casos de espionagem, o que nos levanta a ideia de uma falta de credibilidade. Ou seja, como nós podemos acreditar num simples bilhete atribuído à irmã Lúcia? É muito difícil, né? De qualquer maneira, ficam aí essas duas questões, essas duas versões do pato. O Papa Francisco também recentemente consagrou, né, o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Mas, como os outros papas anteriores, o Papa Francisco também não mencionou a Rússia. Leia um livro para ler no caminho, de minha autoria, Gabriel Santamaria. Neste livro, pretendo acompanhar o leitor em todos os seus percursos. Nos textos
nele reunidos. Escrevo em estilo leve sobre viagens, sonhos, autoconhecimento, espiritualidade, etc. Esta é uma obra que pode ser lida em uma excursão turística, durante o trajeto para o trabalho, nas horas de lazer ou em qualquer momento em que o leitor deseje mergulhar em textos agradáveis. Para adquirir a obra, acesse o blog novacastalha.blogspot.com.br. Na parte de baixo do vídeo, vocês encontram as descrições, né? Não apenas as sinopses, não apenas deste livro, mas também de todas as minhas outras obras, bem como o link para aquisição. Tenha uma ótima semana.